Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje vamos trazer um tema essencial, que para muitos ainda é um tabu, mas precisamos lançar luz sobre essa temática. Em setembro é celebrado mundialmente o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção e também de combate ao suicídio. E hoje nós temos aqui no estúdio uma psicóloga, a doutora Cirleide, vai falar aqui conosco um pouco sobre esse assunto e já agradeço pela presença da senhora aqui conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é verdadeiramente um prazer estar aqui participando e principalmente falando sobre um tema tão importante para nossa cidade e mundialmente. Nós sabemos que o suicídio ele afeta todas as classes, todas as pessoas, e quem não sabe de algum caso de pessoas próximas ou que nós ouvimos falar que tiraram a sua própria vida. Antigamente a gente ouvia falar, né, doutora Cirleide Santana, sobre essa situação. Eu ouvi dizer que alguém tirou a vida ou tentou e aquela pessoa acabava ficando estigmatizada, rotulada, era alguém com quem as pessoas muitas vezes não queriam aproximação, ou quando ia se tratar do assunto, alguém dizia, olha, vamos evitar essa conversa aqui, isso não é bom, não é? E quando é que começou a haver essa quebra de paradigma e passou-se dentro da área da psicologia e na própria sociedade a entender que é importante falar sobre esse assunto, tratar sobre ele e também tentar tratar os problemas que podem provocar essa situação do suicídio? Muitos casos foram chegando gradativamente dentro das nossas casas. Chegou a um ponto que nós não tínhamos mais como esconder familiares, amigos cometendo suicídio. Hoje a ciência se preocupa muito mais por conta do número de casos que vem crescente, em uma crescente. Então, é importante que os estudos sigam, não é? Que toda a sociedade sinta-se responsável por falar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes o suicídio, ele está dentro da nossa casa, nossos filhos, familiares, muitas vezes, já apresentam uma ideação suicida, mas não são percebidos. Sim. Então, o conhecimento, saber sobre esse tema é de fundamental importância para todos nós, independentes de sermos psicólogos, psiquiatras, da área de saúde. Todos nós devemos falar, entender e ajudar. Não é? A prevenção é primordial, é primordial. Nós sabemos que hoje temos muitos casos de crianças, de adolescentes que já estão no processo de depressão, automutilação, que poderá desencadear no suicídio, sim. Esses são alguns dos indicativos, pelo que a senhora falou, né? Mas é fácil perceber, ou existem sinais que podem ser percebidos assim por uma pessoa leiga como eu, por exemplo. Não estudei psicologia, mas estou ali perto de uma pessoa que pode ter um indicativo de que ela está precisando de um cuidado na sua saúde mental, ou até mesmo que ela tem o desejo de cometer o suicídio. Dá para a gente perceber e de alguma maneira tentar ajudar? Sim. O diálogo, ele é fundamental, né? Nós devemos observar, nós devemos dialogar, nós devemos perceber a dinâmica da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ela insiste em ficar no seu quarto, né, reclusa, para muitas vezes de ter alguns programas sociais, né, que gostava muito de se divertir, gostava de sair, era uma pessoa alegre. Ou então alguém que traz alguma frase, por exemplo, a minha vida está tão cansativa, eu preferiria morrer do que ter essa vida, é um indicativo também. Então, o mais importante é o acolhimento. É que o outro perceba que existe ajuda e existe alguém que pode ajudá-lo. E perceber que cada caso é um caso. Nós não podemos negligenciar. Apenas dizer, não, ele está dizendo isso, mas isso não procede, não faz nenhum sentido. Por exemplo, ele tem tudo, ela tem tudo, está reclamando. Por que você está triste? Saia com alguém, vá se divertir. Não é bem isso. É algo muito mais profundo. E por isso que é muito importante
esse autocuidado, essa percepção de dizer assim, olha, eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso cuidar da minha saúde física e mental. E como é que, por exemplo, eu que estou ouvindo a queixa de alguém nessa situação, devo me comportar? Não dá para chegar para a pessoa e dizer, por maior que seja a intimidade, para com isso, rapaz, deixa de falar besteira, isso aí não se deve estar falando, tal. Como é que deve ser essa abordagem? Eu acredito que a empatia é essencial, mas que talvez haja uma forma mais adequada também de se iniciar esse diálogo e de alguma maneira tentar ajudar essa pessoa, né? Como eu falei anteriormente, acolher, ouvi-lo, né? Sem julgar. O julgamento realmente não cabe em nenhuma situação, mas em específico nessa relação com alguém que apresenta já um comportamento suicida. Ouvir, acolher, né? Perguntar para ele, como eu posso te ajudar? O que você precisa? Eu estou aqui. A sua vida é importante, você é importante para nós. Sempre considerar tudo aquilo que ele traz para você, de informação, de dor, sem querer usar os seus referenciais na vida do outro. Porque o outro é quem está naquele momento passando por tudo aquilo que causa dor. Na verdade, o suicida, ele não quer tirar a vida dele, ele quer livrar-se da dor que o incomoda profundamente. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos entender a dinâmica, entender a história de vida do outro, mas sem esse julgamento, que muitas vezes é o que vai acelerar o processo do suicida. Inclusive, considerando que quando ele diz que realmente quer tirar a vida, é para levar a sério. Porque em muitos casos, não, isso aí... Né, quem quer se matar, essa frase é clássica, né? Quem quer se matar, vai e faz. Muitas vezes, vai uma vez, tenta duas vezes, mas na terceira, na quarta vez, realmente consegue. Realmente consegue. Então, nós temos que dar esse apoio e ouvidos assim que houver qualquer indício, qualquer condição que esteja apontando ali para aquela pessoa que está em sofrimento realizar esse suicídio. Há uma forma adequada, por exemplo, de, na condição de amigo, de familiar, chegar para essa pessoa e dizer, em outras palavras, olha, você precisa de um cuidado com a sua saúde mental, você precisa procurar o cuidado com um profissional da área, você precisa procurar um psicólogo. Como é que a gente pode, de alguma maneira, dizer isso para alguém? Eu posso te ajudar. Eu posso te acompanhar. O que você acha de nós procurarmos um psicólogo, um psiquiatra? Né? Nós vamos fazer uma visita, você vai conversar com ele, sempre colocando o outro muito à vontade, nesse sentido, do acolhimento e da conquista mesmo, né? Existe uma rigidez, muitas vezes, emocional muito grande na pessoa que está com essa ideação suicida, ou que já tentou realmente tirar a sua própria vida. Essa rigidez leva muitas vezes a uma percepção pequena sobre a vida, né? Tudo que ele quer é tirar a sua própria vida. Então, todas as outras coisas perdem o sentido. Então, na verdade, é um acolhimento com um convite à vida, chamando para que ele vá com você, procure, eu vou te acompanhar, não é? Eu quero te ajudar. Como eu posso te ajudar? E muitas vezes chamá-lo para conversa, não é? Dizer o quanto ele é importante ou ela. Muitas vezes a família é ausente, muito ausente. Muitas vezes. Não acredita que a pessoa realmente vai fazer, não é? Cometer o suicídio. Infelizmente, eu já ouvi até pessoas dizer assim, isso é charme, é para chamar a atenção. E por vezes é para chamar a atenção mesmo, justamente pelo que a senhora falou, né? Aquela pessoa não tem a família próxima, não está sabendo expressar o seu dilema, a sua dor, sua inconformidade com alguma coisa, e justamente por não conseguir chamar essa atenção é que o problema acaba evoluindo, né? Sim, com certeza. Nós sabemos o quanto é importante esse apoio, o apoio familiar,
Nós sabemos o quanto é importante estar presente na vida do outro, independente do suicídio ou não. O acompanhamento, as situações que hoje permeiam as famílias, necessita de um olhar bastante cauteloso. Então, nós que temos família, nós temos crianças, nós temos adolescentes que hoje já vivem, até por conta do excesso de telas, já apresentam, por exemplo, a depressão. Várias crianças, vários adolescentes. E isso realmente é uma porta muito aberta para o suicídio. Não é? Porque a depressão, muitas vezes você lida com alguém que está em depressão, mas não tem aquelas características que muitas pessoas acham. Que é estar dentro do quarto, está ali recluso, não fala com ninguém. Nem todos os casos são assim. Então, eu gosto de enfatizar, cada caso é um caso. E nós necessitamos particularizar isso o máximo possível. Né? Nós temos grupos de apoio aqui, no nosso estado tem grupos de apoio. Né? Nós temos profissionais especializados nessa área, que também é importantíssimo que o profissional ele tenha realmente essa formação de como ajudar essa pessoa ou essa família, não é? Ou familiares que já passaram por perdas de entes queridos, né? E que aí ficaram algumas sequelas. Por exemplo, pessoas que encontraram um familiar, né? Já sem vida, que já cometeu. Então, a sequela que fica nessa mãe, nesse pai, nos filhos, é muito grande. E, às vezes, o que é que ocorre? As sequelas ficam e desencadeiam outras doenças. Há um indicador aqui bastante expressivo, eu consultei aqui a Organização Mundial de Saúde, e o dado é de que 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Isso é um indicador extremamente preocupante, porque é um fato que supera, por exemplo, as mortes provocadas por câncer no país dentro do mesmo período, né? E todas as vezes que a gente trata sobre problemáticas da saúde, surge um novo divisor, né? Um novo marcador temporal, que é a pandemia. De lá para cá, de 2019, 20 para cá, essa situação piorou? É possível perceber isso? Se agravou? Continua da mesma forma? De maneira nenhuma. Infelizmente, se agravou muito. Muito. Consideravelmente. Na minha experiência de consultório, eu vejo isso diariamente. E o que nos leva a avaliar, né? Como nós poderíamos avaliar esse aumento? Infelizmente, a saúde mental não é levada a sério. Infelizmente. Nós não fazemos terapia apenas porque é bonito, é chique, é da moda, de maneira alguma. Nós estamos tratando das nossas emoções. E isso é muito importante. Na verdade, a terapia deveria ser preventiva. Antes das doenças se instalarem, nós deveríamos cuidar da nossa saúde mental. Hoje, infelizmente, nós vemos que há um acrescente no cuidado com o corpo. Mas as doenças mentais, elas continuam no ranking, não é? Liderando esse ranking, infelizmente. É uma realidade. Então, o que é que nós podemos entender? Que nós tivemos essa situação muito traumática na pandemia, mas assim que nós tivemos essa acomodação, a pandemia, não é? Acomodou-se mais, nós temos as vacinas, então muita gente já voltou para aquele ponto anterior, que era a acomodação, de não estar nesse zelo, não é? Com a sua saúde mental. Sim. E isso faz com que essas doenças se agravem. Essas doenças se agravem. Eu costumo dar um exemplo. A doença mental, ela vai se instalando silenciosamente. E nós vamos criando algumas justificativas para isso. E isso vai fazendo com que você absorva mais e mais, né, no final das contas. Exatamente. E aí, muitas vezes, quando você se apercebe, já está num nível muito alto. Eu vejo muito em consultório problemas de saúde, problemas psicossomáticos, que são as doenças que são oriundas das emoções e que o corpo responde.
e que lá em consultório, tratando daquela emoção, aquela doença, ela não progride. Não sei se no consultório se ouve o que às vezes no cotidiano, numa roda de conversa de trabalho, de amigos, né, no momento ali, mas no meu tempo tudo isso daí já existia e não tinha esse negócio de estar precisando de terapia, esse negócio não. As pessoas eram mais raiz, menos sensíveis, menos Nutella, como se diz, né? Mas não se para observar que o mundo passa por transformações e que essas transformações geram impactos sociais. Por exemplo, hoje, como a senhora mencionou aqui algumas vezes, doutora, as crianças acabam tendo uma exposição excessiva às telas, né, quer sejam da televisão, do computador, do celular, do tablet dela ali, há uma exigência mercadológica um pouco maior, ela é submetida desde cedo a uma carga de estresse que antes inevitavelmente não existia. Hoje a criança tem que fazer inglês, atividade física, tem que estar com atividade complementar, é um curso extra, uma coisa ou outra, enfim, tudo isso acaba também somado ao avanço tecnológico, uma hiperdigitalização, né, que acaba fazendo com que a nossa mente, neurologicamente, trabalhe para absorver informações com as quais somos bombardeados diariamente. Isso aqui são só alguns fatores que nem estamos considerando aqui os ambientais, né, por assim dizer, que podem, de alguma maneira, provocar essa sobrecarga ou até mesmo ativar gatilhos, né, que cada pessoa pode ter ou não no final das contas, né? É necessário refletir também sobre essa modernização, sobre essas mudanças e entender que sim, hoje a nossa mente é mais saturada e a terapia não é nenhum problema, pelo contrário, como o nome sugere, é uma terapia, né? É um escape para esse momento. E outra, às vezes você tem um problema que está ali guardado, que já herdou de uma convivência familiar, que já existe ali uma predisposição, que você não consegue entender justamente por tê-lo e não ter uma instrução profissional, e que às vezes na terapia você vai perceber, com um tratamento adequado, vai solucionar e ter melhor qualidade de vida, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma questão muito importante, a repetição de ciclos. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha tido um casamento que não foi muito feliz e aquela situação trouxe para você algumas dores, algumas questões e houve uma separação ali. Então você não cuida dessas dores, você não trata essas emoções, você não tem essa autopercepção de como isso pode reverberar nos próximos relacionamentos. Então o que ocorre? Você vai para os próximos relacionamentos com as mesmas dores, as mesmas crises, repetindo os mesmos comportamentos. Então, nós realmente precisamos cuidar e perceber toda a caminhada da nossa vida, não é? E, além disso, nós temos um detalhe. Qual é? O outro é sempre culpado, o outro fez, eu não. Então, colocar-se nesse lugar de vítima, muitas vezes, é uma forma que nós conseguimos, que nós criamos para justificar comportamentos. É uma autodefesa que muitas vezes Exatamente. pode contribuir para essa manutenção e não para uma evolução, né? Exatamente. Então, o que ocorre muitas vezes? Os pais precisam, por essa vertente que você colocou, também buscar essa atualização, não é? Dessas crianças, dessa geração nova, é muito diferente. Nós precisamos entender o que está acontecendo, buscar apoio nos profissionais que tem condição de nos ajudar, para que exista dentro daquela família, daquele grupo familiar, uma tranquilidade, uma forma de convivência que todos estejam felizes, acolhidos, com qualidade de vida. Esse é o grande objetivo. Com tecnologia, sim, porque não dá para negar, a tecnologia existe, ela tem traz todo um benefício, sim. Então, como é a melhor forma que eu posso lidar com essa geração, trazendo todo o meu contexto, né? Por exemplo, eu sou uma mulher de 59 anos esse ano, né? A minha geração é totalmente diferente da geração da minha neta, mas eu preciso me aproximar do outro. Aí está também a questão que nós falamos anteriormente em relação ao suicídio. Essa aproximação, esse acolhimento, né, daquela realidade. Como eu posso chegar mais perto do outro?
para que não exista esse distanciamento, para que eu possa viver essa relação de homeostase, de tranquilidade com o outro. Isso é essencial, né? Muito importante nas relações. Existe uma faixa etária, a senhora falou aí de adolescentes, né, de jovens, onde a tendência ou até mesmo o cometimento do suicídio acaba sendo maior? Olhe, existe várias questões, né? Eu não gosto muito de especificar faixa tal, área Sim. tal, porque é muito relativo. Porém, nós sabemos que a depressão, né, em idosos também vem aumentando bastante, né? Essa questão do abandono, muitas vezes, dos familiares, né? Os familiares abandonam, entre aspas. Aquele idoso, ele tem tudo, mas ele não tem atenção. Ele tem uma boa casa, ele tem uma boa cuidadora, ele tem uma cama muito confortável, mas ele não tem atenção. E é exatamente essa questão, né? Nós sabemos que o idoso, ele necessita de uma atenção maior, de um carinho, de um olhar diferenciado. Mas algumas famílias ainda acham que aquela pessoa já está no final da vida, que já não tem tantas necessidades, e isso vai fazendo com que passe a ter apenas responsabilidades do dia a dia. Uma alimentação correta, tem médicos, tem uma cama boa, tem uma casa boa, mas o amor é a base de tudo. Todas as relações necessitam de amor. Uma outra questão são as doenças mentais, né, que nós precisamos enfatizar. Algumas pessoas, por exemplo, têm a bipolaridade, mas não sabem. Tem depressão, mas não sabe. Tem um burnout, mas não sabe. Não faz um acompanhamento. E isso é importante, né? Então, nós temos aí uma base. Nós temos aí uma base da pirâmide. Qual seria? Para nós tratarmos essas pessoas. Nós teríamos a espiritualidade, que hoje a ciência já trata disso com muita ênfase. Nós temos o acompanhamento psiquiátrico. Nós temos o acompanhamento psicológico, que é importantíssimo. E nós temos a atividade física. Não é? Então, esse olhar de auto-amor, eu cuido de mim. Isso é fundamental. Qual é o meu tempo para mim? É necessário que a gente busque fazer essa adequação e tenha consciência disso. Eu perguntei dos idosos, porque, no final das contas, também com esse avanço tecnológico, a medicina vai nos dando mais suporte para termos uma qualidade de vida melhor, a informação é mais facilitada também, e a gente acaba tendo uma taxa de longevidade, né, uma expectativa de vida maior. E há pessoas que, infelizmente, já nessa fase mais avançada, quando estão idosos, acabam ficando, por exemplo, na casa de familiares que trabalham o dia todo fora, precisam de um suporte de igual modo, ou estão em casas ali destinadas a esse público e muitas vezes o familiar não pode estar perto. Existe também a necessidade dos idosos terem esse cuidado psicológico, essa atenção também especializada, para evitar o desenvolvimento de problemas como a depressão, a ansiedade, nessa última fase da vida que deveria ser mais tranquila, melhor? Com certeza. Os idosos, eu sempre costumo dizer o seguinte, nós não temos idade, nós temos vida. Sim. Né? Acho que isso é uma premissa. Né? Então, os idosos, eles estão ali, têm uma vida, e eles precisam desse acolhimento e precisam de ter uma vida ativa. Precisam ter cuidados, precisam ser assistidos. Eu, particularmente, tenho acompanhado muitos idosos, né? Eu trabalho com essa área e nós temos toda uma preparação, tanto para a família desses idosos, quanto para o próprio idoso, né? Com estimulação cognitiva, não é? Com atividades da vida diária. E tudo isso faz com que o idoso sinta-se realmente reconhecido. Afinal de contas, o idoso é aquela pessoa que durante toda uma vida ele escreveu uma história. E foi de extrema importância na formação de todos os seus filhos e familiares. Então, nós temos que resgatar essa pessoa, trazer essa pessoa e mostrá-lo quanto ele é importante dentro daquele seio familiar. Então, nós temos esse cuidado,
não é? Nós temos esse olhar para o idoso. E uma outra coisa, quem cuida do idoso quando a família não está presente por conta de toda nessa correria que nós temos do dia a dia, precisa ser um cuidador especializado. Existem, por exemplo, aqui em Maceió, empresas ou formações que permitam que a família tenha esse cuidado, que não basta ter um cuidador de idosos, alguém que faça ali um auxílio na higiene, na alimentação, no cuidado genérico, podemos dizer assim, que deixe também a saúde mental de fora, né? Exatamente, sim. Nós temos, temos sim, cuidadores, temos curso de cuidadores aqui em Maceió, não é? Eu tenho o meu contato, posso deixar o meu contato, para que as pessoas que tiverem interesse, eu possa apontar. Por quê? Porque o cuidador ele precisa ser treinado. Então, ainda existe um lê do engano, que eu tenho meu pai, tenho minha mãe, então eu vou colocar uma pessoa para cuidar deles. Essa pessoa, muitas vezes, não tem uma formação adequada. E até mesmo uma empatia, Uma né? empatia, uma formação adequada. Por exemplo, o meu pai tem Alzheimer. Como é que o cuidador lida com o Alzheimer? Quais são as características do Alzheimer? Esse cuidador, ele precisa ser treinado. Ele precisa saber quais são os sinais vitais. Ele precisa saber aferir uma pressão. Ele precisa fazer uma medição de glicose daquele idoso. Entender a dinâmica, a medicação, como é feita. Ter todo um treinamento em termos de como dar banho. Tudo isso é necessário para o acompanhamento e a segurança dele. Porque se eu coloco alguém na minha casa para cuidar do meu pai e cuidar da casa, e aquele idoso, por exemplo, tiver um mal súbito e a pessoa estiver afastada, fazendo um outro trabalho, ele não tem como prestar os primeiros socorros ali. Então, aquele ente querido, ele realmente necessita de alguém especializado para dar esse cuidado. Então, esse treinamento do cuidador e esse cuidador preparado em todos os sentidos, estimulando, inclusive, cognitivamente, esse idoso, com toda a orientação, obviamente, né, supervisionado, tudo isso, é de fundamental importância. Esse cuidado pode até contribuir para que haja uma melhora na qualidade de vida quando essa pessoa tem uma capacitação maior, uma sensibilidade maior para tratar com essas especificidades aí da fase dos idosos, né? Com certeza, com certeza. E nada melhor para as famílias do que ter qualidade. Saber que aquele ente querido está sendo tratado, está sendo cuidado e a vida segue tranquilamente. Não é verdade? Com certeza. Doutora Cirleide, nós estamos chegando aqui ao finzinho da nossa entrevista, passa rápido, né? E eu vou facultar esse último minuto para que a senhora possa dar o seu recado, deixar aí o seu contato lá no Instagram, o seu telefone, um meio para que as pessoas possam tirar alguma dúvida, pedir uma orientação, uma informação. Pode ficar à vontade, se desejar, falar até direto para a sua câmera aqui à esquerda. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando sobre a prevenção do suicídio, sobre a prevenção da nossa saúde, como nós devemos cuidar de nós. Eu acredito que em todas as áreas que nós atuamos, é necessário termos saúde mental na nossa família, no nosso trabalho, é de fundamental importância, realmente é. Então é uma preocupação minha, desde o início da minha formação, sempre estar divulgando, porque é uma responsabilidade de todos nós. O suicídio, ele pode estar dentro da sua casa nesse momento. E nós devemos, sim, ter todo o conhecimento para que isso seja realmente retirado, né, diminuído do nosso convívio. Então, como profissional da área de psicologia, eu oriento que todas as pessoas busquem, não é, a terapia, obviamente. E deixo aqui o meu Instagram, psicóloga Cirleide Santana. O número do meu telefone é o 9131 8380. E eu só tenho a agradecer principalmente a Deus e à equipe que me deu essa grande oportunidade. Nós que agradecemos a senhora pela disponibilidade de conversar aqui um pouco conosco sobre esse assunto, trazendo esclarecimentos que são essenciais. A gente sabe que meia hora é um tempo relativamente curto para falar de tanta coisa, né? Mas é necessário falar. Isso que é importante. Abrir as portas para que possamos estar trabalhando essa temática,
ter uma noção básica de como acolher, orientar. E é importante até dizer que basta você colocar aí no seu navegador Centro de Valorização da Vida. É uma das instituições mais credibilizadas no país para que você possa encaminhar ou até mesmo entrar em contato se porventura você já pensou em tirar sua própria vida ou conhece alguém que pode pensar em fazer isso. É o CVV. Só colocar aí no Google, por exemplo, que tem um telefone gratuito, você pode entrar em contato por aplicativo de mensagem, por e-mail, enfim, há várias alternativas para que mantenhamos esse bem maior que é a vida. Esse programa, caso você esteja assistindo na tela da TV Assembleia, fica disponibilizado também no YouTube. É só você colocar na ferramenta de busca da plataforma TV Assembleia Alagoas, há uma abazinha, uma playlist lá do programa Ponto de Vista, com essa entrevista e muitas outras tratando sobre essa área da saúde que é essencial para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. Fica sempre ligado, ativa as notificações e em breve estaremos de volta. Até a próxima!